Olá pessoal, hoje irei tratar sobre fatos contábeis. Então vamos lá para os conceitos. São ocorrências, fatos contábeis que ocorrem na entidade, passíveis de se determinar um valor monetário. O registro de um fato pode ou não alterar o patrimônio líquido. São classificados em três tipos: fatos permutativos, modificativos ou mistos. Então, pessoal, diz no começo o que os fatos são. Deixa eu colocar aqui. Se os fatos são passíveis de se determinar um valor monetário. É claro, porque qualquer ocorrência registrada na contabilidade tem um valor. Até para ser contabilizado, tem que determinar um valor para os bens, para os direitos, para as obrigações. Então, são ocorrências monetárias. O registro de um fato pode ou não alterar o patrimônio líquido. O patrimônio líquido vai ser a diferença entre o ativo e o passivo. É o investimento dos sócios, né, mais a riqueza gerada ou até prejuízo que ocorreram em determinados períodos. Né. Vai ser o patrimônio líquido, ou seja, aquilo que sobra, né, a riqueza líquida da entidade. Então, descontando os bens, direitos das obrigações, temos o patrimônio líquido. Né? São classificados em três tipos de fatos: permutativos, modificativos ou mistos. Vamos então para os fatos permutativos. São fatos que geram modificações no saldo das contas que representam bens, direitos e obrigações. Então, né, pessoal? Então, bens, direitos e obrigações, sem alterar a situação líquida. Então, não alteram o patrimônio líquido. O patrimônio líquido, que é a diferença entre bens, direitos e obrigações, vai continuar com o mesmo valor. Não vai alterar o patrimônio líquido. Ocorre troca, no fato permutativo, ocorre troca, permuta, entre elementos do ativo, passivo e patrimônio líquido. Exemplo: compra de um veículo à vista. Ocorre a permuta de um bem, dinheiro, por outro bem, veículo, ambos elementos do ativo. Então, dentro do balanço, lá no ativo tem a conta caixa, né, que tem o dinheiro guardado pela empresa, e tem também lá imobilizado, dentro do ativo, a conta veículo. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer apenas uma troca, né? Não vai aumentar a riqueza da entidade. Por quê? Porque ela está tirando recursos do caixa para comprar um veículo. Então vai continuar a mesma coisa o ativo. Os bens e direitos vai continuar o mesmo saldo. Não vai gerar riqueza para a entidade. Temos aqui, pessoal, os lançamentos que podem ocorrer nos fatos permutativos: débito ativo, crédito ativo. Foi o caso aqui da compra do veículo à vista, né? Então saiu o dinheiro do caixa, né, crédito, e entrou o registro de um bem, de um veículo lá no ativo. Lembrando que o ativo fica do lado esquerdo, então todo o registro no ativo vai ser do lado esquerdo, né, e todo lançamento no passivo vai ser do lado direito. Como no caso aqui ocorreu a troca entre elementos do ativo, então a conta crédito vai significar a saída do saldo de ativo. Então, lembra, pessoal, que do lado direito é o crédito, que também é chamado de origem de recurso. E no débito, a aplicação de recurso. Então, de onde se originou o recurso? Do caixa. Para ser aplicado aonde? Lá no imobilizado, no veículo. Então, sempre dessa forma, a questão de débito e crédito, origem e aplicação. E pode ocorrer também troca de elementos do passivo, né, o pagamento de uma obrigação e geração de outra, uma troca de elementos e obrigações de uma para outra, dentro do próprio passivo. Pode ocorrer também aqui um registro no ativo e no passivo, como por exemplo, um empréstimo. Né? Entrou o empréstimo lá na conta banco, né? E ao mesmo tempo gerou uma obrigação do passivo. Não alterou a riqueza da entidade. Não é porque eu prestei lá o recurso, eu fiquei mais rico, porque eu também tenho uma obrigação.
mesmo tempo que eu tenho um recurso, eu tenho uma obrigação. Então não aumentou minha riqueza. Pode ocorrer também lançamentos no passivo e no ativo, ou seja, a baixa daí do passivo, porque o passivo é registrado a crédito, né? Quando a baixa desse passivo é adotada a débito, ou seja, vai diminuir o valor do passivo. Então, no caso do empréstimo aqui do item anterior, né? Fiz o empréstimo no item anterior, agora eu vou pagar uma parte do empréstimo, uma parcela. Então daí eu vou debitar do passivo, que era crédito, então pode lançar a débito, pode descontar. E com recurso da onde? Do caixa ou do banco, né? Do banco. Então, origem de recurso é o banco. Foi aplicado no pagamento de uma dívida, né? de um empréstimo. E pode ocorrer também lançamentos no patrimônio líquido. Percebam que não há lançamento de ativo e passivo com patrimônio líquido, senão seria um fato modificativo, né? Então, nesse caso, como a troca de elementos dentro do patrimônio líquido, não vai alterar o total do patrimônio líquido, vai apenas ter lançamento lá dentro do grupo do patrimônio líquido. Aqui temos um balanço que iremos analisar nesses próximos slides. Percebam aqui, pessoal, o total do patrimônio líquido, 46.500. Vou até assinalar aqui, né? R$46.500 o total do patrimônio líquido. Né? Temos aqui as contas do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Total do ativo 60 e total do passivo 60. Né? A soma do passivo com o patrimônio líquido é o passivo total de R$30.000. Primeiro lançamento: compra de mercadoria para revenda a prazo. E o prazo que está prazo, mas é prazo, no valor de R$2.000. R$2.000 o valor da compra. Então o que acontece? Há um aumento do estoque de mercadorias. R$1.500 era o saldo inicial, né? Que está em azul, é o saldo inicial. Estoque de mercadorias, R$1.500. Então, aqui o registro inicial, 1.500, e o registro inicial do fornecedor, que é R$3.000 aqui no passivo, nas obrigações. Então o que acontece? Comprou mercadoria, vai aumentar o saldo do estoque e também vai aumentar o saldo a pagar com o fornecedor. Aqui, está colocado aqui, ó, débito e crédito, origem, aplicação de recurso. Então, para ele poder comprar a mercadoria, ele teve que ir atrás de terceiros, de fornecedor. Então, o fornecedor emprestou, origem de recurso. Onde foi aplicado essa mercadoria? Lá no estoques, né? Mercadorias. Olha aqui, agora teve uma mudança nessas contas. No estoque de mercadorias, que era 1.500, foi para 3.500. E do fornecedor, que era 3.500. Não, na verdade foi 2.000, né? Aqui era 1.500. Aqui, que era 1.500, né? Foi 3.500 e aqui era 3, foi para 5.000. Então aumentou. Mas percebam que o valor do passivo total e o ativo total ficou igual. Por quê? Porque ao mesmo tempo que aumentou o estoque, aumentou também o empréstimo. O fornecedor. Então houve um aumento do fornecedor e concomitante com o aumento do estoque, porque foi comprado mercadoria a prazo. Então só aumentou R$2.000 o total do ativo e do passivo. Mas não alterou o patrimônio líquido. Não alterou nada o patrimônio líquido. Continuou 46.500, ó. Era 46.500, ficou ainda 46.500. Próximo lançamento: pagamento de R$1.000 de fornecedor. Então eu devia quanto fornecedor? Tá em azul aqui, ó. 5.000. Quanto que eu tinha no banco? 2.000. Eu paguei 1.000. Quanto que eu fiquei no banco? 1.000. Quanto que eu fiquei no fornecedor devendo? Fiquei devendo ainda 4.000, porque eu paguei 1.000. Então olha como ficou o balanço. O fornecedor, que era 5, ficou 4. E o banco, que era 2, ficou 1.000. Agora, em vez de R$62.000 dos dois lados, cada lado vai ficar com R$61.000. Diminuiu aqui, diminuiu aqui. Próximo: recebimento de clientes no valor de R$2.000.
Então vou pegar o saldo inicial de banco, que é 1.000, e de clientes, que é 2.500. Está aqui no de verde, né? 1.000 e 2.500 saldo inicial. E o cliente, ele pagou R$2.000 que ele devia 2.500, né, e pagou 2.000. Então entrou no banco R$2.000, e ao mesmo tempo que foi baixada aqui essa dívida que o cliente tinha com a empresa, né? Então agora o cliente ele vai dever R$500, e o meu banco aumentou em 2.000, ficou R$3.000. Houve então essa permuta aqui do cliente com o banco, né? Então eu tinha um direito a receber, e agora eu tenho um direito com o banco, porque foi para o banco, né? Então aumentou R$2.000, né, o banco, e baixou o cliente, que agora ficou com saldo de R$500. Fatos modificativos. Então vocês perceberam, pessoal, aqui a questão do fato permutativo, para terminar, né, que não alterou, nesses todos os lançamentos que fizemos, não alterou o patrimônio líquido. Houve apenas uma troca entre elementos, o ativo com ativo, ativo com passivo. Pode ocorrer também aqui, por exemplo, se tivesse aqui financiamento curto prazo, né, ou curto prazo e longo prazo, pode ocorrer o quê? Que eu tenha feito uma negociação, né, em que estava aqui a 24 parcelas, e eu negocio para 12. Então eu tiro do longo prazo e vou jogar como financiamento a curto prazo. É um fato aí, um exemplo de fato permutativo dentro do passivo com o passivo. Fato modificativo. São fatos que provocam alteração no patrimônio da entidade, modificando a situação líquida. Então, no modificativo, ele modifica o que? A situação líquida. De acordo com a alteração ocorrida no patrimônio líquido da entidade, os fatos modificativos podem ser classificados em aumentativos ou diminutivos. Vamos então para fatos modificativos aumentativos. Conceito: envolvem uma conta patrimonial e uma conta de receita, aumentando o patrimônio líquido. Então, exemplo: receita com vendas, receita de aluguel, etc. Então, aqui um exemplo, ó. Na verdade, o tipo de lançamento que ocorre no fato modificativo: débito ativo, crédito, PL, patrimônio líquido ou receita, né? Então eu posso aumentar aqui o saldo de capital, então modifico o patrimônio líquido, né? Aumentei o capital da entidade. Eu posso uma receita, né, débito ativo, né, e crédito receita, que é um patrimônio ativo. Então fiz uma venda, vai aumentar o saldo das receitas, né, e ao mesmo tempo vai aumentar o saldo de um ativo, pode ser caixa, banco ou clientes a receber. Vai modificar o patrimônio líquido, porque receitas e despesas alteram a situação líquida. A receita ela gera riqueza para a entidade, né? A entidade o objetivo principal da empresa é obter receitas, obter lucros, é vender, né? Então o que acontece é que com a receita e as despesas há essa modificação da situação líquida que vamos observar na frente. Aqui também temos o débito passivo e crédito, o patrimônio líquido e receitas, né, que pode também acontecer, que a gente vai ver aqui para frente. Então vamos lá então. Venda de mercadorias no valor de R$1.200. Então o que aconteceu? Vendeu mercadoria por R$1.200 e entrou no banco, R$1.200. Esses azulejo vermelhos quer dizer que são contas de resultado, contas que não são do ativo nem do passivo, né, nem do patrimônio líquido, sim contas de resultado, contas que não vão aparecer no balanço. Não tem no balanço a receita com vendas, não tem, vai ter só no balanço, quanto à questão de receitas e despesas, o resultado do período, a diferença entre despesas e receitas. Então nesse caso, uma conta de resultado, né, a crédito, porque é origem de recurso, foi aplicada onde? No banco, né? Então eu vendi mercadoria e recebi do cliente. Claro que ao mesmo tempo vai ocorrer um fato modificativo, que vai ser a baixa da mercadoria no estoque. A gente vai ver para frente isso.
Então aqui, pessoal, início da demonstração do resultado do exercício. Ela tem uma estrutura, esse demonstrativo, ele acompanha o balanço, vai estar junto com o balanço normalmente, né, ao mesmo tempo que é demonstrado o balanço patrimonial, também é demonstrado a demonstração do resultado do exercício. Então temos aqui receita com vendas, R$ 1.200, né, que faz parte do grupo receita operacional bruta. Poderia ter aqui receitas com serviço, somando os dois, daria o total aqui da receita bruta. Então como vai ficar o balanço depois dessa venda? Claro que o balanço não vai ser fechado lançamento a lançamento. Isso aqui é só uma forma didática para vocês entenderem, né? Mas só para mostrar que com essa venda altera o patrimônio líquido, né? A empresa ela gerou receita, gerou riqueza. Então aqui ó, R$ 1.200 que é o valor da venda, que é da mercadoria, né? Aumentou o banco e o resultado do período. Fato modificativo misto. Não, desculpa. Fato modificativo diminutivo. Então pode ocorrer fatos, lançamentos a débito no patrimônio líquido ou no resultado, né? Resultado é despesa. Sempre que for despesa, o lançamento será a débito. Pode ocorrer ali um fato que vai, aqui na verdade da despesa, né? Sai do caixa de banco ou fornecedor quando compra prazo, né? Então debita aqui uma despesa e credita uma obrigação ou banco quando é à vista esse pagamento. E pode também ter um fato que vai modificar o patrimônio líquido e o passivo, ou um resultado, a despesa, com o patrimônio líquido também. A gente vai ver aqui, conforme formos fazendo os exercícios, a gente vai analisar melhor essa parte de lançamentos contábeis. Então envolve uma conta patrimonial e outra conta diminuindo o patrimônio líquido. Exemplo, pagamento de despesa em geral. Então, qualquer pagamento de despesa, o lançamento será débito e o crédito e a débito da despesa e crédito caixa banco ou uma obrigação a pagar, né? Geração de uma obrigação a pagar. Exemplo, venda de mercadorias no valor de R$ 1.200. O custo da mercadoria foi R$ 800. Então aquela mercadoria que vendeu por 1.200, que está no fato modificativo aumentativo, que aumentou lá o resultado em R$ 1.200, agora temos que confrontar com o custo da mercadoria. E na verdade esse lançamento ele vai ser ao mesmo período, ao mesmo tempo que você faz o lançamento das receitas, você também tem que fazer a baixa do custo da mercadoria, do estoque, né? Por quê? Porque eu vendi por 1.200, mas quanto me custou essa mercadoria quando eu comprei? Para mim vender por 1.200, quanto que eu paguei nela? Por quanto eu comprei ela? Então aqui está, R$ 800 foi o valor do custo da mercadoria. Então eu baixo do estoque, tiro do estoque e jogo para uma conta de resultado, custo da mercadoria vendida. Então nesse momento há o confronto entre receita e despesa, para daí saber qual foi o lucro da entidade. Então continuando aqui com a demonstração do resultado do exercício, receita bruta, R$ 1.200, né? Receita com vendas, né, que faz parte do grupo, receita operacional bruta, vai ser o total das vendas, o total que está na nota fiscal, né? Receita com vendas, R$ 1.200. Temos as deduções, que devolução, temos imposto sobre vendas, mas que não está no nosso cálculo aqui desse exemplo de exercício. O único que a gente tem para diminuir com as receitas é o custo da mercadoria vendida, que apuramos ali de 800, né? Então 1.200 menos 800 dá R$ 400 de lucro. E aqui é a apuração do resultado do período, é só para vocês entenderem um pouco melhor. Então eu tenho aqui um razonete de receita e outro de custo da mercadoria, que pode ser também despesa, né? O que eu faço então? Eu vou baixar esses razonetes, porque eles não aparecem no balanço, então não precisa ficar aberto no próximo período, até porque o que importa para mim vai ser o resultado que eu obteve com receitas e despesas. No balanço irá apenas o resultado do período, e não em cada conta separada.
essas contas vão aparecer no demonstração do resultado do exercício, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, o que aconteceu aqui? Foi feita aquela venda, então ficou no saldo do crédito, R$ 1.200, né? Depois entrou no banco, lembra? Então, é origem de recurso, né? Então, ficou R$ 1.200. Houve um custo da mercadoria vendida de 800, a débito, né? Que era débito, que é custo, despesas. Então, eu vou ter que encerrar esses azonetes. O que eu faço, então? Eu lanço aqui a débito na receita e fecho, e a crédito aqui no resultado do período, né? Da mesma forma, o custo de mercadoria vendida, ele está lançado a débito, eu lanço a crédito aqui e a débito no resultado do período. Então, quanto deu de saldo? R$ 400. É o lucro que a entidade teve. Então, a apuração do resultado do período, o resultado do período será mostrado no balanço patrimonial. Então, vai aparecer aqui no balanço, ó, o resultado do período, R$ 400. Então, lembra que era 1.200, né? E daí teve o... Não sei se eu lancei o custo antes aqui, né? Deixa eu ver. Acho que não, né? Não. Isso foi a receita, né? Daí teve o custo de mercadoria vendida, 1.200 menos 800. Ficou com saldo de R$ 400, né? E trabalhamos também aqui com a conta mercadorias. Baixou, né, o valor da mercadoria. Que era quanto antes? Era 3.500 e foi para 2.700. Então, fato modificativo que modificou o total do patrimônio líquido. Olha só, não tinha não mostrei para vocês, né? Quando foi feita a venda aqui, ó, eu tinha um saldo de 46.500, fiz a venda e ficou com quanto de saldo? 47.700. Por isso que é um fato modificativo, porque vai modificar o total aqui do patrimônio líquido. E no caso aqui também mudou o total, né? Porque agora é R$ 400 de resultado, porque lançou também as despesas. Então ficou os dois lados, 61.400. E eu vou explicar também sobre fatos modificativos mistos. Geram ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificativo, alterando o patrimônio líquido. Exemplo, recebimento de clientes com juros. Então tem uma duplicata para receber de R$ 500. O cliente pagou, só que pagou em atraso, ou seja, pagou com juro. De quanto? Juro de R$ 200. Então o total da duplicata agora ficou R$ 700. Então, pessoal, o que acontece? Eu baixo aqui a conta cliente com um banco e baixo e lanço uma receita com juro lá do crédito, porque é a origem de recurso, né? Origem de recurso, tive uma receita, a origem foi do recurso foi receita com juro e a aplicação foi no banco. Eu recebi no banco esse recurso. Claro, pessoal, lembrar que quando o cliente vai pagar duplicata, ele paga o valor total, não paga assim dividido. Aqui é uma forma de vocês entenderem, tá bom? Então, com essa receita, quanto ficou agora de resultado? Aumentou R$ 200 o lucro, né, da empresa, né? E o banco também aumentou para 4.900. E olha, clientes que pagou tudo, então não tem mais a conta clientes aqui no balanço. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Abraço para vocês. Até a próxima apresentação.